Casa da Eira, em Lanhelas, tem vindo a promover uma série de exposições, debates sobre temas com alguma atualidade. O último que se realizou celebrava o centenário de um português que viveu intensamente estes acontecimentos, um crítico literário, historiador da literatura de grande nomeada, António José Saraiva, e justamente escreveu, deixou-nos um testemunho da sua experiência do maio de 68, que teve um grande impacto no quadro cultural português, porque provocou muitas reações no setor mais interessado no quadro ideológico e político, e provocou mesmo a saída de 2 livros em exclusivo centrados na crítica do texto que ele publicou, que era Maio e a crise da civilização burguesa. Maio e a crise da civilização burguesa foi uma interpretação de Saraiva no que respeita a estes acontecimentos que ele viveu enquanto exilado político e, portanto, viveu com intensidade na medida em que também se sentia, de certa maneira, uma vítima do sistema na sua generalidade. A celebração desta efeméride com uma exposição, portanto, era quase natural, porque tem dado origem a uma profusão não só de debates, como de exposições um pouco por toda a Europa e até fora da Europa. Em Portugal, que eu saiba, há 3 ou 4 debates, colóquios e exposições. Aqui, de facto, é certamente a exposição mais a norte, há uma no Porto semelhante, com outra dimensão, seguramente, mas esta tenta sintetizar os acontecimentos através de uma iconografia como a que aqui vemos, nesta parte exterior. Portanto, fotografias dos acontecimentos, das manifestações, das ocupações de universidades, quer dizer, fotografias e reproduções de jornais portugueses que noticiaram os acontecimentos, e pode-se ver como os jornais, como o Diário de Notícias, o Comércio do Porto, o 1º de janeiro, deram um grande relevo, apesar da censura, e seguramente a censura terá impedido a publicação das fotografias mais violentas, porque podiam, de alguma maneira, instigar comportamentos semelhantes cá no país, onde, aliás, a juventude já tinha manifestado, certamente já tinha feito o seu maio em Lisboa em 62 e em Coimbra. E depois, na sequência do maio de 68, tivemos o maior abalo estudantil em Portugal, em Coimbra, em 69. Aliás, alguns dos elementos que viveram maio, ou que estiveram em França nos meses subsequentes, foram elementos ativos do que aconteceu em Coimbra, nomeadamente um dos meus amigos, Francisco Sardo, que teve um papel relevantíssimo neste processo e foi um dos fundadores até de um partido que era a LCI, que ainda hoje está muito associada, digamos, os seus herdeiros estão mais ativos na comemoração deste evento. Aqui não pretendemos fazer a apologia de Maio, nem o contrário, é uma análise mais objetiva possível, na medida em que é possível ser objetivo. Quanto à comunidade imigrante, as centenas de milhares de portugueses que trabalhavam nas fábricas e que viviam, sobretudo nas obras, e viviam sobretudo na periferia de Paris, sofreram os efeitos das greves, quer dizer, a paralisação do trabalho, e muitos terão participado ou terão sido grevistas, há sempre alguns que participam nesses acontecimentos, mas a maioria é uma realidade. Ficaram muito assustados com o que estava a acontecer, perdiam dias de trabalho, muitos conseguiram vir para Portugal. Naturalmente que este acontecimento decorreu de um certo ambiente insurrecional que tinha, no âmbito juvenil, que tinha como mitologia, sobretudo a Revolução Cubana. O Che Guevara, que era tornou-se o mito da juventude, digamos, revolucionária, que tinha sido executado na Bolívia um ano antes,
Por outro lado, o desenvolvimento de uma cultura juvenil, que era uma realidade muito recente, vinda das Américas e da Inglaterra. Portanto, há uma assunção, há, digamos, um desenvolvimento do protagonismo juvenil no plano da cultura de massas e também no plano da cultura política. E, portanto, há um conjunto de fenómenos que facilitaram as explosões deste tipo, não apenas em França, como no Chile, como no México, na Checoslováquia, na Alemanha, portanto, no Japão. Os anos 60 foram os anos em que os jornais e os média, quer dizer, noticiaram a presença muito ativa dos jovens no plano político. As consequências a nível interno, no plano político-social da França, naturalmente que acabou por resultar num triunfo esmagador dos partidos da direita, porquanto depois deste psicodrama, deste carnaval político, desta festa, quer dizer, com os custos que a economia sofreu, a direita, naturalmente, nas urnas só podia vencer, esmagadoramente, como aconteceu. Mas o que é certo é que isso foi uma vitória de curta duração e uma falsa vitória, porquanto, se a ordem sociopolítica se manteve, temos ali uma fotografia com o Mao Tse-tung e o Lenin em primeiro plano ali no pátio da Sorbonne. É claro que os objetivos de uma revolução coletivista não foram alcançados, eram perfeitamente utópicos, quer dizer. Mas o que é certo é que o que acabou por triunfar foram outros slogans, outras ideias, os estribilhos mais líricos, como este aqui, é proibido proibir, a imaginação ao poder, e o que é certo é que houve uma espécie de descompressão no que diz respeito ao autoritarismo e também uma grande mudança dos costumes. Há uma revolução ao nível das mentalidades e, sobretudo, a relação homem-mulher, a abertura à problemática ecológica, ao feminismo. Houve um conjunto de efeitos que desbloquearam um certo fechamento, o autoritarismo que prevalecia ainda nas sociedades ocidentais e que nos anos subsequentes começaram de facto a criar um outro estilo de vida, naturalmente auxiliado pelo próprio desenvolvimento económico e pelo acesso de grandes das classes menos, enfim, da generalidade da população francesa a um patamar de bem-estar que não conhecia no passado. La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait et flics qui matraquaient, mais à votre oppression, nous crions résistance, vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe, le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Agora, a nível internacional também produziu efeitos positivos, nomeadamente no que diz respeito ao desgaste das ordens autoritárias de tipo comunista ou de outro tipo político. Quer dizer. E naturalmente que em Portugal o impacto foi fortíssimo, pelo que já vimos há pouco, o 25 de Abril. Iria acontecer certamente um dia ou outro, de uma maneira ou outra a descolonização iria acontecer, mas é indiscutível que deve ter produzido um grande efeito ao nível das camadas dos jovens, quer dizer, que participavam na guerra, quer dizer, colonial, e sobretudo dos milicianos,
que serviram de cadeia de transmissão destes ideais de uma sociedade mais aberta, mais livre, quer dizer, no que respeita à ordem política portuguesa.